planejando a minha vida com excelência para o ano 2023. O texto que eu observei para que pudéssemos ter como base esta mensagem está em Provérbios capítulo 16, o versículo 3. Provérbios 16, versículo 3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Todos nós temos planos, todos nós temos sonhos, todos nós queremos que esses sonhos, ou esses planos, ou esses projetos se realizem concretamente e sejamos assim abençoados, felizes, né, com esses sonhos se concretizando. Alguns sonham diante de Deus, colocando seus projetos, outros não, seja porque são cristãos ou não, mas tem aqueles que fazem seus planos e não consultam a Deus, não oram, não colocam diante de Deus os seus projetos. Cada um conduz conforme, né, seu entendimento. No entanto, nós devemos entender que a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia de orientação. E se quisermos ser abençoados, nós precisamos depositar nossa confiança em Deus, os nossos sonhos, toda a nossa vida, amém? Diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso o Provérbios que eu li em cima diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, absolutamente tudo. A palavra consagrar significa dedicar a Deus tudo que fazemos e tudo que pretendemos fazer, amém? Então, quando você consagra, você está dedicando, você está dizendo: Senhor, é para ti, amém? Então, é você participar tudo a Ele, entregar tudo a Ele, se submeter à sua vontade, à sua direção. Então, consagrar é confiarmos em Deus, totalmente. Um plano bem-sucedido, para dar certo, precisa estar diante de Deus. Se nós não entendermos isso, ou se entendermos, mas não praticarmos, vamos viver constantemente batendo cabeça, sofrendo, errando. Por quê? Porque você tem alguém todo-poderoso que está se dispondo para te guiar, para te orientar, mas você prefere andar conforme o seu próprio entendimento da vida. E o nosso entendimento da vida, ele é muito pequeno, ele é muito curto. Quando você se submete a Deus, os seus planos, os seus sonhos, você tem uma direção de longo alcance, porque é o próprio Deus que vai te guiar. É o próprio Deus que vai dizer: não vai por esse caminho, você vai se dar mal por aqui. Se você estiver fechando um negócio e você se submete a Deus e você espera a resposta dele, ele automaticamente vai dizer se você deve fechar aquele negócio ou não, se você deve efetuar aquela compra, fazer aquele investimento. Amém? Então, primeiro lugar, faça planos alinhados com os de Deus. Faça planos alinhados com os planos de Deus. Provérbios 16, versículo 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, pode fazer, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém?
Então nós podemos fazer os planos, podemos ter os nossos sonhos, mas a resposta correta, a resposta que vai fazer com que sejamos bem-sucedidos, ela vai vir do Senhor. Então, entramos em um novo ano, estamos cheios de sonhos, de projetos, queremos fazer investimentos, queremos abençoar nossa família, nos programamos, né, talvez para determinadas coisas, seja ela trabalho, seja ela social, seja ela divertimento. Mas e aí? Você já falou com Deus a respeito disso? Você já os colocou diante de Deus? Ou você já saiu espalhando para todo mundo, dizendo: esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano... Então, nesta passagem, nós entendemos que a resposta certa vem do Senhor. Amém? O ideal seria que nós tivéssemos os nossos planos 100% equalizados com Deus, alinhados com a sua vontade. Isso é possível, porque nós temos o Espírito Santo. O único problema é que nós queremos andar desassociado da sua vontade. Entendemos a vida de uma certa forma, que não é de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Muitas vezes aprendizado aí da família, dos amigos e etc. Observação de pessoas que nós admiramos, né? Artistas, pessoas aí da alta, e aí queremos fazer, queremos ter, e queremos ser como essas pessoas, mas elas não devem ser o guia para as nossas vidas. O guia para nossas vidas é o Senhor, os seus planos e os seus propósitos. Em segundo lugar, planeje, mas deixe que Deus guie você. A palavra planejar consiste, segundo aqui o dicionário, em executar algo de forma antecipada. Seja uma ação, um plano, uma tarefa, um cenário ou qualquer coisa que tenha a finalidade de alcançar um objetivo. Então, isto é planejar. Planeje, mas deixe que Deus te guie. Esteja atento à voz de Deus, aos planos de Deus, à resposta melhor de Deus, para ver se esses planos estão de acordo com a sua vontade. Não saia precipitadamente dizendo: eu vou fazer, isso vai dar certo, né? E muitos cristãos, infelizmente, achando que estão na fé, eles fazem declarações, segundo alguns, de fé, porque acham que simplesmente por dizer assim: não, eu tenho fé que vai acontecer, eu declaro que vai acontecer. Não, não é bem assim. Você pode fazer declarações de fé e você pode até acreditar que algo vai acontecer, mas primeiro ouça a voz de Deus. Amém? Não saia fazendo declarações e afirmações que você não tem certeza. Se Deus não te deu a orientação, se Deus não aprovou ainda os teus planos, como você vai sair por aí dizendo: eu declaro, vai dar certo sim, porque Deus está comigo? Como se Deus fosse o seu capacho, aquela pessoa que você faz, quer, planeja e ele simplesmente vai correndo atrás e fazendo. Não, Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o que é melhor para você. Por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15, diz assim: e agora eu tenho uma palavra para os que têm a audácia de dizer: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá ficaremos 1 ano. Vamos abrir um negócio e vamos ganhar muito dinheiro. Você não enxerga um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, que vai logo que o sol vem, começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer:
se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Amém? Então, aquilo que Deus ainda não aprovou, que você ainda não colocou diante dele, e que você ainda não está submisso à vontade dele, ou consciente que está alinhado os seus planos diante dele, você pode dizer: se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou fazer aquilo. Dos anos 80 para cá, nós tivemos alguns pregadores, ensinadores da fé, que eu admiro, muitos deles, mas ou eles, alguns, ensinaram de forma precipitada certas coisas, ou nós, e aí eu acho que somos nós, que interpretamos esses ensinamentos de forma muito errada. E a igreja contemporânea passou a, tudo que quer as pessoas ter ou fazer, elas dizem: eu declaro, eu faço, eu profetizo. Mas isso são palavras secas, vazias, se não estiverem alinhadas com o propósito de Deus. Tenho certeza que você já falou muito isso e viu que não deu certo. Por quê? Porque as nossas declarações de fé, a nossa palavra profetizada, ela deve ser feita diante da direção de Deus. Elias recebeu a orientação de ajudar uma viúva. E ele perguntou: o que é que você tem? E ela disse: eu só tenho um pouco de trigo e um pouco de azeite para fazer um bolo. Vai comer eu e meu filho e vamos morrer. E ele disse assim: não, vai lá, faz o bolo, traze-o para mim, e nunca mais vai faltar comida na tua casa. E porque ele fez essa declaração, essa profecia, essa declaração de fé? Porque Deus o havia orientado. Então, você sair por aí dizendo: eu declaro, eu profetizo, né? Eu vejo de forma espantada na internet hoje, no Facebook, no Instagram, pseudos profetas, né? Declarações de fé. Deus mandou te dizer: hoje o teu dia vai ser assim, vai ser assado. É tolice, meus amados irmãos. É bobagem. Isso não existe. Essas pessoas nem oraram, nem pediram direção de Deus, muitas vezes nem têm comunhão com Deus. Elas pegam uma frase pronta para ter like e colocam lá: Deus mandou te dizer isso, isso e isso. Não caia nessa bobagem. Não seja superficial na fé. Porque as coisas com Deus não acontecem dessa forma. Para eu dizer que Deus vai fazer alguma coisa, eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso ter certeza de que ele está mandando fazer aquilo ou falar aquilo. E aí você vê um monte de mensagens, né? As pessoas estão falando em nome de Deus sem nenhum pudor, sem nenhuma reverência, sem nenhuma vergonha. Isso escandaliza o evangelho. Você percebe que não existe comunhão nenhuma daquela pessoa com Deus. Simplesmente ela adquiriu ela encontrou um meio de ter um monte de seguidores que infelizmente não tem estrutura na Bíblia, não tem conhecimento de Deus. E ficam lá: amém, amém, eu creio, eu creio. Você está crendo errado se você acredita nessas coisas. Amém? Então, vamos parar com isso. Se queremos ter um ano bem-sucedido de realidades concretas, vamos colocar os nossos planos diante de Deus e vamos esperar a resposta de Deus. E quando eu disser eu declaro, eu afirmo, eu profetizo, é porque Deus já falou comigo. Amém? Não podemos garantir nada, porque somente Deus tem o poder de fazê-lo. Por isso é mais sábio entregarmos diante de Deus os nossos planos. Terceiro lugar, entregar os seus planos nas mãos de Deus em oração evita perda de tempo. Quanta energia, quanto esforço, quantas emoções, quanto dinheiro, quanto tempo é investido em um plano sem saber se Deus está
direção. E aí vem a decepção, vem o constrangimento. É como aquela pessoa que Jesus disse: olha, você fez uma casa, você se planejou fazer uma casa e não fez o cálculo correto. E aí conseguiu fazer só o alicerce. E as pessoas olharam ao redor e disseram: olha, ele não conseguiu. Quando nós não oramos, não colocamos diante de Deus, nós ficamos sem direção. E corremos em direção a esse plano, a esse propósito, mas estamos perdendo o nosso tempo, porque eles vão dar errado. Mas quando você coloca diante de Deus, o Espírito Santo vai te orientando. E ele vai dizer: olha, começa agora. Ele vai dizer para você de diversas formas. Deus fala de diversas formas. Não estamos entrando no mérito de como Deus fala, mas sim que Deus fala. Amém? Ele vai te mostrar de alguma forma como você ir por aquele caminho, de que tempo, que investimento, que propósito, que pessoas você deve envolver, como fazer determinadas situações. E aí você vai em um caminho seguro e as coisas vão fluir. Amém? Bom, se separássemos tempo para apresentar os nossos planos e propósitos, os nossos sonhos a Deus, não teríamos tantas decepções como nós temos. Então, não estou dizendo para você orar pelo o que você simplesmente deseja, mas orar por aquilo que Deus deseja para você. Amém? Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Aleluias. E às vezes nós ficamos tão cegos, obstinados, teimosos, não ouvimos ninguém, queremos aquilo e vamos fazer, e partimos para a ação, até que nos decepcionamos. E alguns até culpam Deus. Ah, mas eu declarei, eu profetizei, eu determinei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? eu fiz até campanha, eu jejuei, e por que deu errado? Porque em todo esse caminho você não ouviu a voz dele, você agiu por conta própria, e Deus não tem compromisso com as nossas falhas, com os nossos erros. Tem um texto na Bíblia que diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Amém? Algumas pérolas preciosas de sabedoria para sermos bem-sucedidos em nossos planos em 2023, eu coloquei aqui. Não seja teimoso ou teimosa. Não insista no mesmo erro que você cometeu até agora. Então, se você vem fazendo algo, né, e está sempre dando errado e você se decepcionando, não insista, pare, ore, pergunte a Deus o que é que está errado, o que precisa ser consertado ali na sua visão. Tem pessoas que é teimoso, ela insiste no erro. Então, é hora de parar e dizer: Senhor, tem alguma coisa errada. Porque às vezes Deus está naquele plano, mas a forma de executar o plano está errada. Às vezes Deus está naquele sonho, mas a hora de você pôr em prática ainda não é aquela. Às vezes Deus está naquele plano, mas as pessoas que você envolveu são as pessoas erradas. Às vezes Deus está naquele plano, mas você não parou para ouvir a voz dele, para fazer com que os passos seguintes sejam de acordo com a sua vontade. Nem todas as vezes que dá errado é porque Deus não está no propósito, mas a forma com que fazemos, a maneira com que executamos pode estar errada. Até as palavras que falamos podem atrapalhar os planos de Deus para a tua vida. Veja, por exemplo, o povo de Israel ficou 40 anos vagueando no deserto. O propósito de Deus era conduzi-los até a terra prometida. Mas eles ficaram 40 anos em atraso. Por quê? Porque eles queriam da forma deles. Eles murmuravam,
eles criticavam. A cada circunstância contrária, eles culpavam Deus de alguma coisa. Amém? Se você já fez de tudo e até agora não conseguiu, que tal deixar Deus te dar a orientação que vai dar certo? Então você fez de tudo, está dando tudo errado. Para, não seja teimoso. Ore. Senhor, o que é que está errado? Eu fiz tal investimento, não deu certo. Eu agi de certa forma, deu errado. Eu envolvi tais pessoas, não deu certo. O que é que está errado, Senhor? Deixa Deus falar com você. Amém? Obedeça o que está claro. E peça sabedoria para o que não está muito claro naquela visão, naqueles planos. Tem coisas que já estão definidas, estão claras, perceptíveis. Então faça. Mas tem coisas que não estão tão claras. Não saia imprudentemente para fazer. Busque uma direção. Peça conselhos a pessoas que tenham capacidade, competência, que tenham experiência sobre aquilo. Porque muitas pessoas saem, não está muito claro, não está bem delineado, mas eles vão com muita petulância, audácia. Espere Deus trazer claridade para aquele propósito. Em quarto lugar, fique atento à voz de comando de Deus, para você saber agir. Vamos ver o claro exemplo de Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, que diz assim: ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Olha Deus orientando. Elias estava em uma caverna com medo da rainha, que havia mandado matar ele. E ele acreditava que ele estava sozinho. Muitas vezes nós nos sentimos assim, não é? Diante do fracasso, da derrota, do medo, nos sentimos só, cercado de pessoas, mas nos sentindo só. Elias clamou ao Senhor, mas ele tinha uma ideia equivocada. Ele achava que só existia ele agora como santo ali na terra. Ele era o único. Mas havia 7.000 que Deus havia guardado. Amém? Naquela perseguição. Mas aí eu quero chamar a atenção para a forma como Deus se manifestou. No versículo 11 diz: disse o Senhor, enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. Olha que interessante. Um forte vendaval atingiu o monte. Até as pedras se moveram de um lado para outro. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava no vendaval. Depois houve um terremoto. Começou a tremer a terra. Algo poderoso. Mas a Bíblia diz que depois do terremoto, Deus também não estava lá. E aí veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Às vezes nós estamos orando e buscando uma resposta de Deus, e vem esses ventos da vida, e nós dizemos assim: é Deus, é a resposta de Deus. Calma. Aí de repente vem um barulho muito grande, né? A coisa tumultua, aí você novamente: é Deus, agora é Deus. E aí vem aquele fogo, né? Aquele intenso calor nos pressionando, as nossas emoções, nos dando ali uma intensa vontade de fazer alguma coisa. É Deus. Agora eu tenho certeza que é Deus. Não é Deus. Mas aí vem uma voz mansa e tranquila dentro de você.
Tenha cuidado com os pseudos profetas terremotos que tem por aí. Que pula, que roda, que faz barulho, né? Que vem como um vento forte, correndo. É Deus que está falando comigo. Cuidado. Às vezes Deus quer falar com você de uma forma bem suave, bem tranquila, na tua mente, no teu coração. Amém? Ali estava Deus. No versículo 13 diz: Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? Uma voz tranquila, suave. Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto. Quando chegar lá, unja a Azael, rei da Síria. E aí o Senhor saiu dando a direção para ele. Olha o que Deus disse: volta pelo teu caminho. Quantas vezes nós tomamos o nosso caminho? 99% das vezes. O nosso caminho. Quando você quebra a cara, quando eu quebro a cara, aí eu vou perguntar ao Senhor. Aí o Senhor diz: volta pelo teu caminho. Não foi eu que mandei você vir para cá. Agora eu vou te dar uma direção correta. Agora eu vou te guiar da forma correta. Esta é a obra que eu tenho contigo. Mas a mulher não queria matar ele, mas não matou. Por quê? Porque Deus estava com ele. Amém? Então muitas vezes você está sob pressão e aí você quer ouvir a voz de Deus. Às vezes, a maioria das vezes a gente nem quer ouvir. A gente quer que Deus faça o que a gente quer. Mas quando a gente para ouvir a voz de Deus, a gente fica ouvindo aí qualquer terremoto, qualquer vento forte que vem por aí, e não tem a paciência de ouvir a voz tranquila e suave de Deus sobre nossas vidas. Amém, meus amados? Salmos 37, versículo 7 diz assim: Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, sabe, aquele vizinho, aquela pessoa, aquele parente que está prosperando e você está ali de olho nele. Não se preocupe com isso. Não se aborreça com os planos daqueles que fazem o mal, dos maldosos. Espera no Senhor, confia nele, porque aquilo que ele colocar de propósito no teu coração é permanente. Amém? Em sétimo lugar, Deus vai pegar o pouco que você tem e multiplicar em uma imensidão de bênçãos para a tua vida. Não se preocupe se o que você tem é pouco. Deus mandou Eliseu na casa de uma viúva e ela só tinha um pouquinho também de azeite. E Eliseu disse: vai então, pega vasilhas emprestadas, porque vai ser multiplicado esse azeite. E foi multiplicado. Amém? Então, o que você tem é pouco, pastor, mas é tão pouquinho, não dá para nada. Até minha fé também está pouquinha. Não se preocupe, Deus vai pegar o pouco que você tem e vai transformar em muito, se você estiver dependente dele. Conclusão: reative os seus sonhos que estão adormecidos. Faça planos, mas espere a resposta que vem de Deus. Seja paciente e peça sabedoria a Deus para fazer conforme a orientação dele. Com a orientação e sabedoria de Deus, comece a fazer com o pouco que você tem. E por fim, se você está alinhado com a vontade de Deus, Ele vai realizar não o desejo do seu coração, egoísta do seu coração, mas aquilo que Ele tem como melhor para você. Amém? E para terminar, Jeremias 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês,
diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Acredite assim, planos de dar a vocês a esperança e um futuro.